Olá, seja bem-vindo à nossa revisão. Essa é a revisão da P2. Tá? Estou fazendo essa gravação porque eu vou deixar disponível para a galera que vai fazer a segunda chamada, mas também vai servir para aquele pessoal que precisa fazer a prova, as próximas provas, né? Segunda época, exame final. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira questão, o overtraining. O overtraining é problema que ocorre quando o atleta faz mais exercício do que seu corpo é capaz de se recuperar. Ao tentar melhorar o desempenho em treinamentos e provas, os corredores exageram no volume da atividade física sem ter o descanso adequado e escolhem uma dieta incorreta. Então, essa é uma situação em que pode ocorrer o overtraining. Por exemplo, quando um corredor faz mais atividade física do que ele fisiologicamente ali está capaz de tolerar e não tem um descanso adequado. Então, ele vai aumentar bastante a chance de entrar no overtraining. Tá? Ponto. Então, já disse mais ou menos ali o que é o overtraining, já lembrei para vocês, já puxei na memória ali o que estava nos slides, e a questão é a seguinte: cite 4 sinais clínicos que indicam que o atleta pode estar nessa situação. Então, era só para citar, não era para explicar. Era só para falar brevemente. Tinham 7 linhas ali, mas essas 7 linhas ali foram um exagero. De novo, fui igualzinho na primeira prova. Fui um avô nessa correção aqui. Por quê? Tiveram algumas pessoas que colocaram que o paciente pode ter cefaleia e dor de cabeça. Cefaleia e dor de cabeça, praticamente sinônimo. Mas mesmo assim eu fui considerando ali, fui extraindo o máximo que eu poderia das respostas que vocês tiveram. Só para relembrar, a gente colocou, tinha lá nos slides, eventos, sinais clínicos de diferentes naturezas, de ordem mental, então perda de sono, alteração de humor, indisposição para a prática de atividade física, tinham problemas que eram relacionados com o risco de lesão, então, pelo aumento no estresse oxidativo, redução do hematócrito, aumento no risco de lesão em articulações, lesão óssea. A gente viu também alteração do padrão de alimentação. Tinham muitos aspectos ali que vocês poderiam escolher para citar somente 4. A grande maioria acertou. Eu não sei por quê. Isso foi algo que eu até liguei para o pessoal lá do suporte técnico e falei, tem alguma coisa de errado, porque tem aluno que deixou a questão em branco. Será que aconteceu alguma coisa no sistema e tal? Porque essa era uma questão que eu achei que ninguém tinha como deixar em branco, porque estavam ali vários slides apontando sinais clínicos que ocorreriam no overtraining. Se você tivesse visto o vídeo da revisão, você também ia ver que eu citei isso bastante. Tá? E aí eu entrei em contato com o pessoal do suporte, o pessoal do suporte falou, tá tudo normal, essas pessoas que você está pedindo para eu dar uma olhada aí, todas elas acessaram, conseguiram fazer a prova no tempo normal, elas deixaram em branco, porque deixaram em branco mesmo. Tá? Então, essa era uma questão bem tranquila, era só para citar 4 sinais clínicos. Tá? Lembrando que eu considerei sinal clínico e sintoma também, porque sintoma é aquilo que a gente relata e sinal é aquilo que é observado. Então, eu estou com a frequência cardíaca aumentada. Isso eu posso aferir, então é um sinal. Eu estou sentindo uma palpitação. Isso é um sintoma. Tá? Bom, vamos lá. Segunda questão. Se vocês tiverem, eu sei que vocês são poucos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Vamos lá. A prática recorrente de atividade física melhora a composição corporal, auxiliando na perda de peso e melhora o controle de glicemia e pressão. Então, esse é um aspecto de saúde que é melhorado com a atividade física. Eu pedia nessa questão para você citar outras 2 adaptações fisiológicas positivas da atividade física recorrente. Então, você tinha que pensar em qualquer aspecto que a atividade física melhore no seu corpo. Tá? Então, não era uma questão de overtraining, era uma questão de melhora. Tiveram algumas pessoas que erraram justamente por essa questão. A adaptação fisiológica positiva não é overtraining. Adaptação fisiológica positiva são adaptações, são respostas fisiológicas que eu quero que ocorram. Por exemplo, aumento da força
cardíaca, aumento do débito sistólico, melhora do número de vasos, aumento no número de vasos, aumento do calibre, melhora do controle de pressão e por aí vai. Hipertrofia muscular, aumento de reservas energéticas, melhora da sensibilidade à insulina. Então, tinha um vasto leque de opções aí para escolher, e eu só pedia para citar e nem explicar. Tá? Bom, vamos lá. Essa terceira questão aqui era a questão que a resposta já estava na própria imagem. Tá? A questão era a seguinte: observe a imagem que ilustra mudanças sanguíneas provocadas pelo treinamento físico e assinale a opção correta. Fazer a prova com a Marina em cima é fogo. Agora que eu vi que tem um errozinho ali. Bom, vamos lá. Então, o que essa imagem está me dizendo? São 2 tubos de ensaios. O da esquerda é em pré-treinamento e o outro em pós-treinamento, ou seja, depois que já aconteceu a adaptação ao treinamento, ao exercício físico. Então, do lado esquerdo, a gente tem um volume de 5 litros e hematócrito de 44%, com 2,2 litros de eritrócito, ou seja, as hemácias ocupando 2,2 litros. Tá? Do outro lado, a gente tem um volume que é maior, aqui, ó, volume 5,7 litros, um hematócrito que é menor, porém uma quantidade de hemácias maior. O que significa isso? Que aumentaram as hemácias, sai de 2,2 para 2,4, porém a proporção diminui, sai de 44% e vai para 42%. O que significa isso? Que o volume de sangue aumentou, mas proporcionalmente outros elementos aumentaram mais, ou seja, o plasma aumentou mais do que aumentou a quantidade de hemácias. Então, isso daí, entendendo essa imagem, você já matava que era essa primeira resposta aqui. Ó. O hematócrito reduz com treinamento, aqui, ó, hematócrito menor, mas a quantidade absoluta de hemácias aumenta. Então, a resposta estava toda na imagem. O hematócrito, 44, 42. Então, confirma aqui, ó, reduz com treinamento? Reduz de 44% para 42%. Mas a quantidade absoluta, ou seja, o volume, a quantidade de hemácias aqui, ó, aumentou. Então, a proporção diminui, porém o valor absoluto aumenta. Tá? Quarta questão. A hipertrofia do ventrículo esquerdo é comumente observada em pacientes hipertensos de longa data, porém ela pode ser observada também em atletas. O quê? Essa hipertrofia do ventrículo, ou seja, o aumento da câmara cardíaca, o aumento do volume do coração, o espessamento da parede do coração, dos ventrículos. Não. Bom, assinale a opção onde essa adaptação é mais expressiva, ou seja, aqui são várias modalidades desportivas. Eu queria que você me dissesse aqui em quais dessas atividades essa adaptação, que é uma adaptação cardíaca, ela é mais intensa, ela é maior, ela é mais importante. Né? Então, ela é mais expressiva em corredores e ciclistas. Era a única opção em que ambas as atividades são aeróbicas. Né? Atleta de força, levantador de peso, levantador de peso. Então, todos os itens B, C, D e E são errados por conta dos atletas aqui de força, levantador de peso ou atleta de força em geral. Né? Dava para você matar isso também olhando lá na apresentação, aquele gráfico que fala sobre o volume, a massa e a força do coração em diferentes tipos de atletas e corredores e ciclistas tinham os maiores valores. Olha, eu estou indo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar. Tá? Vamos lá. Então, algumas adaptações fisiológicas ao exercício físico são mais facilmente obtidas em atividades aeróbicas do que em anaeróbicas. Então, estou falando aqui que ambas as modalidades, ambos os tipos de atividade física levam a adaptações em proporções diferentes. Assinale a opção com uma adaptação mais comum ao exercício anaeróbico. Anaeróbico é aquele de força, aquele da hipertrofia, do aumento de volume de músculo. Então, ó, mitocôndria está relacionado com cadeia respiratória, então é aeróbica. Mioglobina, transporte de oxigênio no músculo, então está relacionado com atividade aeróbica. Enzimas mitocondriais também,
capacidade cardíaca, como a gente viu na questão anterior, também está ligada à atividade aeróbica. Então, o que fica para a gente é aumento de filamentos contráteis. Isso ocorre em resposta à atividade aeróbica? Ocorre, mas é mais expressivo, é mais importante na anaeróbica. Tá? Eu sei que vocês são poucos, mas estou achando vocês muito quietinhos. Vamos lá. O desempenho físico pode ser influenciado por diferentes fatores, como a capacidade genética e a experiência prévia na prática do esporte. Analise as frases abaixo. Então, quero saber qual ou quais são verdadeiras. Vamos lá. Primeiro, a capacidade ventilatória pulmonar, ou seja, quanto que eu consigo colocar de ar para dentro em atletas saudáveis. Então, não estou falando de ninguém com asma, com desvio de septo ou qualquer coisa do tipo. Não é limitadora do desempenho físico. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o que limita a atividade física são outros fatores que não o quanto de ar que eu consigo colocar para o pulmão. Isso é verdade. A primeira opção é verdadeira. Vamos ler a segunda. O hematócrito muito baixo facilita o fluxo sanguíneo. Isso é verdade. O sangue fica mais fluido, ele flui com mais facilidade. Reduz a pressão, isso é uma informação que tem pouca importância, portanto, melhora o desempenho físico. Não. Se eu reduzo a pressão, eu não vou melhorar o desempenho físico. E se eu estou com hematócrito baixo, muito baixo, que eu coloco aqui, o desempenho físico não vai melhorar. Então, a construção toda, por si só, ela já te mostra que não é verdadeira, porque hematócrito baixo significa que estou com uma concentração muito baixa de hemácias. E isso não vai melhorar o desempenho físico. Então, portanto, a segunda opção ela é falsa. Terceira opção é o aumento no número e calibre dos vasos prejudica o desempenho físico, porque aumenta a demanda por sangue. Não, pelo contrário, é justamente o aumento do calibre e número de vasos que vai garantir o suprimento de sangue para esse músculo que está com uma demanda aumentada de sangue, oxigênio, nutrientes. Né? Então, somente a primeira opção é verdadeira, a segunda e terceira são falsas. Né? Se tivesse esse prejudica aqui, colocasse facilita o desempenho físico, porque aumenta a resposta à demanda elevada por sangue, ou qualquer coisa assim seria certo, mas não, ela não prejudica. Tá? Bom, somente a letra A que é verdadeira, só é verdadeira. Vamos lá, sétima questão. Aclimatação e aclimatização são termos gerais utilizados para descrever o processo de um organismo ajustar-se a mudanças em seu habitat, geralmente envolvendo temperatura ou clima. Então, a gente utilizou esses termos na aula como formas de adaptação à temperatura, ao clima. Né? No gráfico abaixo, vemos o impacto sobre o tempo de exercício tolerado em função da temperatura retal. Assinale a opção correta sobre esse processo. Então, questãozinha de análise de gráfico, eu sei que vocês odeiam esse tipo de questão, mas a resposta está no gráfico. Vamos analisar. Então, o gráfico me fala sobre a temperatura do corpo em função do tempo de exercício. Quais são as variáveis aqui? Se houve ou não, se existiu ou não a aclimação ou aclimatação. Ah, então, o que eu vejo no gráfico? Ó, temperatura de ambos sobe com um aumento no tempo de exercício físico. Porém, com a aclimatação, ou seja, o sujeito que está adaptado à temperatura do ambiente, a temperatura interna dele vai subir, mas vai subir menos e vai subir de uma forma mais suave. Se ele não está adaptado, essa subida ela é maior e caótica. E com altos e baixos ali, sem uma progressividade. Não. Vamos lá. Então, com a aclimatação, a temperatura corpórea sobe gradativamente até 38,5 por conta da termorregulação eficiente. Então, essa temperatura corporal praticamente se estabiliza, fica ali em 38,5. Já no outro sujeito, vai além dos 39,5, ou seja, que é característico de febre. Então, a opção A é verdadeira. Tá? Sempre vai ser a opção A como verdadeira aqui na prova que eu estou mostrando.
Vamos lá, próxima questão. Seu curso resolve participar de jogos universitários. O pessoal da educação física organiza os jogos universitários, aí interclasse e tal, vale a pena vocês ficarem ligados. Né? E você deve escolher de última hora um dos estudantes para correr a prova de 10 quilômetros. Então você está lá, você tem vários alunos que podem vir a participar dessa prova e você tem que escolher um. Você resolve aferir a frequência cardíaca de repouso dos candidatos para te ajudar na escolha, porque você está em dúvida ali quem escolher. Tem lá as 5 pessoas, João, Marcelo, Kleber, Francisco e Felipe. Todo mundo dizendo que corre bem, todo mundo dizendo que está bem adaptado àquilo, que está motivado e tal. E aí você fala assim, opa, peraí, calma aí. Fazer o seguinte, todo mundo em repouso, todo mundo sentado ali, descansando. Vamos aferir a temperatura nesse momento, todo mundo repousando. Batimentos cardíacos. 50 batimentos cardíacos para o João, 80 para o Marcelo, 75 para o Kleber, 70 para o Francisco, 75 para o Felipe. Quanto menor o batimento cardíaco em repouso, significa que eu posso elevar ainda mais, eu posso variar mais essa frequência cardíaca. Significa que esse corpo está bem condicionado fisicamente, significa que esse coração é eficiente, tem um bom número de vasos, calibre desses vasos. Então, não tenha dúvida. Quem vai ter provavelmente o melhor desempenho, se eu for utilizar somente essa variável aqui, batimento cardíaco em repouso, é quem tem o menor batimento em repouso. No caso, o João. Ainda botei as opções de forma a facilitar vocês. Por quê? Vocês poderiam falar, e se o João tivesse 50 anos, ele ainda assim seria minha escolha? Então, para não ter esse tipo de questão, eu ainda coloquei idades mais altas nos outros indivíduos. E o indivíduo que tinha a mesma idade tinha um batimento significativamente maior. Então, eu aposto aí as minhas fichas no João, que tem 21 anos e 50 batimentos cardíacos por minuto no repouso. Vamos lá, mais uma questão de gráfico. O pessoal que acompanhou a minha revisão sabe que eu gosto de gráfico. Então, o pessoal que vai fazer a segunda chamada, fica atento a isso. Tá? O gráfico abaixo ilustra a diferença de VO2 máximo entre indivíduos treinados e destreinados. Então, a questão está dizendo o que é o gráfico. Então, é um gráfico que relaciona o consumo de oxigênio, seja o VO2, com a velocidade de corrida. Em indivíduos treinados e não treinados, ou seja, sedentário e não sedentário, desportista. Né? E aí eu peço para você analisar o gráfico, com base nesse gráfico, assinalar a opção correta. Vamos analisar cada uma delas. Ambos conseguem correr a 12,9 km. Então, 12,9 km realmente, ambos conseguem correr. Entretanto, o custo metabólico é maior para o sedentário, já que seu VO2 máximo é atingido em velocidade inferior. Então, isso é verdade. Metabolicamente, para ele é mais difícil se manter correndo a 12,9 km por hora, porque a forma mais eficiente de produzir, de renovar ATP, é através da cadeia respiratória. Se eu já passei do VO2 máximo, não significa que eu parei com a cadeia respiratória, mas significa que eu estou produzindo menos energia de forma aeróbica do que eu poderia caso eu fosse um indivíduo bem condicionado fisicamente. Porque, como vocês olham no gráfico azul, o VO2 aqui está maior, significa que ele está conseguindo consumir mais oxigênio, significa que ele está utilizando mais da cadeia respiratória. Então, significa que ele está realizando essa atividade física com um menor custo metabólico. Logo, essa A aqui é realmente verdadeira, mas vamos analisar as demais. Somente o desportista consegue correr a 12,9. Não, isso não é verdade. A gente viu no gráfico ali que os dois conseguem. Já que seu VO2 máximo é atingido em velocidade superior a essa. Não é verdadeiro, não tem essa relação. Correndo a 9,7 km por hora, o VO2 máximo de ambos está próximo de ser alcançado. Não é verdade. A 9,7 aqui, somente no não treinado é que está próximo. Do outro indivíduo, está longe ainda. Terceiro, B. Caminhando a 3,2 km por hora, o sedentário não está mais usando o sistema aeróbico de forma eficiente, porque seu VO2 máximo está muito próximo. Então, não é verdade. Ele está distante, não está próximo, está distante ainda, e ele está
consumindo a quantidade de oxigênio de forma proporcional a essa velocidade. O último aqui, ó, correndo a 9,7 km por hora, o VO2 máximo do desportista está próximo de ser alcançado. Não, a gente já viu que isso não é verdade. Por se tratar de uma velocidade de corrida. Então, como é uma velocidade mais alta, está próximo do VO2 máximo? Não, não tem como fazer essa afirmativa. Então, somente a letra A é verdadeira. Vamos lá, 10ª questão. A prática de atividade física regular deixa o osso mais denso e resistente. Isso é verdade. Eu estou contando para vocês na questão. Contei na disciplina e estou contando de novo na questão. Além disso, desenvolve a coordenação motora, sendo principalmente interessante em idosos, por prevenir tombos e fraturas. Tá? Então, atividade física regular é bom para o idoso? É. Melhora a coordenação, a gente viu isso tudo, controle motor, e também aumenta a força, vai melhorar o equilíbrio. Né? Assinale a opção que justifica esse aumento de densidade óssea. Por que atividade física aumenta a densidade óssea? É isso que está nessa pergunta. Só está com uma estrutura um pouquinho diferente porque a gente precisa seguir o modelo do ENAD. Então, vamos lá. Primeira opção. O aumento de pressão sobre o osso estimula a atividade de osteoblastos. A galera da fisioterapia já está craque de saber que o osteoblasto deposita matriz óssea, deposita cálcio no osso. O osteoclasto degrada. Se eu estou dizendo lá em cima que a atividade física melhora, significa que eu estou citando que a atividade física vai melhorar a atividade de osteoblasto. E, segundo a lei de Wolff, a gente conversou, está inclusive no vídeo de revisão, o aumento de pressão aumenta, estimula a atividade de osteoblasto. Tem um monte de detalhezinho aí no meio do caminho, mas a gente ficou por aqui nessa relação principal. Tá? Ó, letra A verdadeira, vamos ler a B. O aumento do número de microlesões musculares resulta em inflamação. Isso é verdade, mas não eleva a densidade óssea. Melhora a densidade do músculo, aumenta a densidade do músculo, né? Provoca hipertrofia. O aumento de pressão do osso estimula a atividade das células satélites. Células satélites é lá do músculo para corrigir essas microlesões. Então, também não está verdadeira. O aumento na atividade de osteoclasto degrada. Quem aumenta a densidade óssea é o osteoblasto. O aumento da atividade de células satélites é estimulado pelo aumento de produção de espécies reativas de oxigênio e pressão sobre os ossos. Não tem célula satélite envolvida aí com essa questão. Tá? Então, só sobrava para a gente a letra A mesmo. Vamos lá, 11ª questão. A hipertrofia muscular é o aumento do tamanho e volume dos músculos, em resultado da sobrecarga imposta. Então, foi lá, treinei com sobrecarga, meu músculo responde hipertrofiando. Ou seja, trata-se de uma resposta fisiológica resultante de uma adaptação celular frente a uma maior exigência de trabalho. Qual tipo de treinamento físico estimula mais a hipertrofia muscular dentre as opções abaixo? Então, essa questão está muito parecida com a outra lá em cima. Tá? Então, qual dessas atividades é de força? Levantamento de peso olímpico, que é LPO. Pular corda, correr, natação de travessia, aula de spinning, tudo isso aeróbico estimula menos a hipertrofia do que as atividades de força, como o LPO, o levantamento de peso olímpico. Vamos lá, 12ª questão. A 12ª questão fala o seguinte, ó, a travessia do Canal da Mancha é tradicionalmente realizada por meio marítimo, especialmente com o uso de navios e barcos, e por meio ferroviário em razão da construção do Eurotúnel, um túnelzinho que passa por baixo do mar. Tá? Bom, entretanto, alguns atletas fazem essa travessia a nado. A galera quer subir o Everest, tem uma outra galera que quer fazer essa natação de travessia de um continente para o outro. Se expondo à adversidade do clima frio e das marés, assinale a opção correta sobre o que acontece com o corpo desse atleta lá na travessia. Tá? Então, aqui... a gente eu estou perguntando o que acontece com o corpo, resumidamente, né? O que acontece com o corpo quando o sujeito está numa água muito fria, está fazendo atividade física sobre um frio intenso. Né? Então, se você está exposto a um frio intenso, os vasos sanguíneos da periferia sofrem constrição. Verdade,
vasoconstrição. Como redução de fluxo sanguíneo periférico para manter a temperatura corpórea. Então, eu quero diminuir a quantidade de sangue na periferia. O que pode acontecer? Necrose. A gente já até conversou sobre o filme, né, que os atletas são deixados na neve, aí tem a questão do canibalismo, mas também mostra essa questão do fluxo sanguíneo na periferia. Né? Letra B, a sudorese aumentada não tem nada a ver, pelo contrário, a gente não vai ter um aumento de sudorese porque a temperatura está baixa, eu quero manter essa temperatura, não quero reduzir. Né? Frequência cardíaca reduz abaixo dos valores encontrados no repouso para manter a temperatura interna na tentativa de sobrevivência. Isso quando o sujeito já está muito mal, não é isso que está acontecendo. Tá? Ocorre vasodilatação periférica para levar sangue até a periferia. Não, pelo contrário, ocorre vasoconstrição. A oxidação de gorduras reduz abaixo dos valores encontrados em repouso. Não, eu vou oxidar, inclusive, bastante lipídio para tentar manter essa atividade física. Vamos lá. 13ª questão e penúltima. Hemólise é o processo no qual ocorre o rompimento da membrana das hemácias. Então, hemólise, romper hemácia. E pode causar sérios problemas de saúde, como anemia hemolítica, que é uma doença caracterizada pela destruição precoce das hemácias. Então, o sujeito ele vai ter anemia porque essas hemácias estão rompendo. Assinale a opção que provoca hemólise durante a atividade física extenuante. Então, o que vai lesionar essas hemácias é o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio. Frequência cardíaca, VO2, produção de lactato, transpiração, nada disso. É a espécie reativa de oxigênio. Ah, Sérgio, mas você falou sobre o calcânio batendo sobre o solo, rompendo essas hemácias. Falei, mas não está aqui nas opções. A única coisa que está nas opções que leva a essa hemólise é o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, os EROS. 14ª e última questão fala sobre a rabdomiólise. A rabdomiólise é uma síndrome grave resultada da morte das fibras musculares que liberam seu conteúdo para a corrente sanguínea. Então, estou dizendo o que é a rabdomiólise. A rabdomiólise é uma síndrome grave, é um evento agudo que ocorre porque a morte de células musculares liberam o que está dentro dessa fibra no sangue. E aí, esses elementos esse processo pode afetar principalmente rins. Lembra, rabdomiólise, insuficiência renal aguda. Por quê? Esses elementos que caem na corrente sanguínea ficam acumulados no rim e levam a uma doença renal. Gente, a prova, molezinha, rápida, bem tranquila. Dos meus incríveis 10 alunos presentes, alguém tem alguma dúvida? Vou parar o compartilhamento aqui. Dúvidas? Não, professor, tá de boa. Obrigado aí, valeu. Ah, vamos lá. Primeira coisa. Fala, boa noite, professor. Alguém está com problema de nota aí? Está com uma nota lançada que não é a que você tirou? Faltou o ponto lá do evento? Alguém está com algum problema de nota? O Fernando me mandou aí, um aluno que estava com problema, fui lá corrigir, tá? Vou deixar compartilhando aqui essa tela. Dúvidas, perguntas? Hoje é rapidinho mesmo, hoje é vista de prova.